O chat GPT vai substituir psicoterapeutas. Vou te explicar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Saulo Veríssimo, sou psicanalista, diretor do Instituto Veríssimo, referência na formação de psicoterapeutas e especialistas no comportamento humano. Também sou presidente da Associação Internacional de Terapeutas, Psicoterapeutas e Psicanalistas do Instituto Veríssimo. Veja, a gente sabe que depois da pandemia do Covid-19, o mundo inteiro despertou para a importância da busca por psicoterapia. Mas sejamos francos. Quando uma pessoa sente, né, alguns sintomas emocionais, qual é a primeira coisa que ela faz? Ir no Google e procurar psicoterapeuta online ou perguntar o que aqueles sintomas significam? Você sabe a resposta. Normalmente a pessoa vai colocar lá, por exemplo, né, estou sentindo isso, o que pode ser? E aí o Google, né, ele oferece um leque de sites que alguns são patrocinados, que tem, né, alguns vão para psicoterapeutas, outros vão para artigos, etc, etc. E aí depois, né, caso a pessoa desperte a consciência de que não dá só para resolver com um artigo, porque a maioria, né, vai tentar resolver sozinho, uma pequena parcela vai procurar um psicoterapeuta. Só que aí eu fiz um teste no chat GPT. Aliás, eu fiz alguns testes. No primeiro teste, eu descrevi sintomas de depressão. Estou me sentindo triste há muito tempo, sem vontade de sair, etc, etc, etc. E o chat não conseguiu dar uma resposta muito coerente. E prontamente ao lado sugeriu tristeza e isolamento. Ao clicar, ele inseriu essas duas palavras e prontamente o chat ele colocou lá depressão, né? Lidar com a depressão é muito difícil, é importante buscar ajuda profissional. E aí você deve pensar, não, ele não vai substituir, ele está dizendo para buscar ajuda profissional. Né? E óbvio, os algoritmos do chat, eles são programados para, inclusive, né, fazer essa indicação. Aí eu fiz um outro teste. Né? Como melhorar a depressão? E prontamente o chat me respondeu com uma série de coisas a fazer para melhorar a depressão. E lá no finalzinho disse que era importante buscar ajuda profissional. Eu fiz um terceiro teste. Eu escrevi lá como sair de um relacionamento abusivo. E aí, prontamente o chat entregou uma resposta, né? Falando sobre relacionamento abusivo, dizendo que era difícil e tal, e me dizendo que para sair do relacionamento abusivo era importante primeiro reconhecer e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu te pergunto, se as pessoas elas hoje, né, fazem no Google um processo em busca de explicações, ou seja, de causas para os seus sintomas e de como resolver aquilo de forma rápida, mecânica, com o chat sendo muito mais ágil, por que procurar um psicoterapeuta? E eu sei o que você está pensando. Você vai dizer, não, mas nada substitui a empatia e a parceria de um psicoterapeuta com o cliente. Verdade. Mas sejamos francos. Quantos psicoterapeutas
hoje no mercado, de fato, não agem exatamente igual ao ChatGPT. Tá pensando, né? Eu estimo que 9 em cada 10 psicoterapeutas agem exatamente igual ao ChatGPT. O cliente fala, na sessão de acolhimento, ele se debulha, como a gente fala aqui no Nordeste, ele se abre e prontamente o psicoterapeuta ou o terapeuta vai buscar no seu banco de dados de teorias uma classificação para responder àquele cliente. O que provavelmente você tem é isso. E para tratar isso, você vai fazer isso. Ou seja, esse não é um vídeo sobre o chat. Esse é um vídeo sobre psicoterapeutas e terapeutas robotizados. E esses, com certeza, se não forem substituídos pelo chat, serão substituídos pelos verdadeiros psicoterapeutas. Quando você vai buscar o conceito de psicoterapeuta, você vai encontrar que é o profissional que faz uso de técnicas psicológicas para a ajuda ao seu cliente na busca do bem-estar e da superação de transtornos psíquicos, etc. Todo mundo conhece a frase célebre de Carl Jung. Ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Qual é a dificuldade de aplicar isso na prática? Hoje temos psicoterapeutas robotizados pelas teorias, robotizados pelas ideologias, robotizados pelas abordagens, robotizados pelas técnicas, robotizados pelo julgamento. E quando eu falo julgamento, é simplesmente ouvir, interpretar e responder, ao invés de ouvir na essência, perguntar ao cliente se o que você entendeu é de fato o que ele está trazendo para você e ajudá-lo principalmente a pensar. As 3 mais poderosas armas de um grande psicoterapeuta são muito simples. Mas, na minha opinião, 9 em cada 10 desperdiçam e não usam. Primeiro, empatia. Palavra da moda. E eu não estou falando de empatia de me colocar no lugar do outro. Empatia de deixar que o outro se abra a ponto de você, enquanto profissional, estando aberto igualmente, consiga olhar, perceber, entender nas profundezas, além daquilo que está sendo dito. Criando uma conexão com aquela pessoa forte o suficiente para te levar para a segunda arma poderosa de um grande psicoterapeuta, que é a parceria. É aquele laço criado onde o cliente tem em você, talvez, o que não teve até com os pais. E eu não estou falando de criar vínculo de amizade. Eu estou falando de criar vínculo terapêutico. Para que aquele cliente confie em você a ponto de, construindo essa empatia, construindo essa conexão, você usar a terceira arma mais poderosa do psicoterapeuta, que é a capacidade de fato, se comprometer com a transformação daquela vida. Ou seja,
o comprometimento. Eu sei, você aprendeu que 80% do compromisso é do cliente, 20% é seu. Mas que os seus 20% seja 100%, especialmente quando você está na sessão. E é por isso que a gente escuta tantos casos de pessoas que muitas vezes foram para uma terapia e não conseguiam falar. Porque o profissional do outro lado era tipo um professor. Não parava de falar constantemente. Ou que foi para uma terapia e o terapeuta simplesmente não falou absolutamente nada. Ficou calado quando deu a hora e disse, ó, acabou, tá? Até a próxima sessão. Ou de terapeutas que querem resolver a vida do cliente pelo cliente. Eu vou te dar de bônus uma quarta arma poderosa. Muito poderosa. Fazer o cliente pensar. Fazer o cliente pensar. Eram 3, mas eu vou te entregar 5. Fazer o cliente pensar é simplesmente lançar perguntas estratégicas para que ele possa refletir sobre outras possibilidades daquela que para ele é a sua verdade absoluta. E a quinta ferramenta é respeitar o processo do cliente. Muitas vezes, quando você usa a ferramenta do fazer o cliente pensar e deixa ele para casa com aquilo no ar e respeita o processo dele de, sabe, literalmente refletir, olhar outras realidades, pensar, encontrar novas verdades. Você está ajudando esse cliente a criar transformações poderosas. Pedir para um cliente, por exemplo, ressignificar certos traumas é desrespeitar o processo do cliente. Mas fazer o cliente pensar sobre já que já aconteceu, como você quer que a sua vida seja daqui para frente? É fazer o cliente pensar e respeitar o processo dele. Volto a dizer, esse não é um vídeo sobre o chat. Esse é um vídeo sobre você. Se fizer sentido, deixe seu comentário.